E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, nesse projeto aqui do Estado, do Governo do Estado do Maranhão, projeto muito importante, principalmente para você que vai fazer o vestibular do Enem e outros vestibulares, como por exemplo a UEMA. Na aula de hoje, nós iremos refletir sobre um item em questão que já foi abordado em provas anteriores do Enem. A temática do fragmento, do texto, ou do excerto, né, como eles costumam trazer, que vai, na verdade, envolver esse item em questão, nos fala sobre a Primeira República Brasileira. Também chamada por alguns historiadores como a República Velha, a República Oligárquica, a República do Café com Leite, que no primeiro momento ela foi uma república da espada, ela foi uma república comandada por militares, como Deodoro e Floriano, né? O famoso Marechal de Ferro. Mas a partir de Prudente de Moraes até Washington Luiz, até 1930, antes da chegada de Vargas ao poder, essa república vai ser comandada por oligarquias, oligarquias regionais, oligarquias poderosas, que de certa forma vão ali a segurar uma estrutura hegemônica de poder, não necessariamente se alternando de uma forma, né, eu diria, direta, primeiro uma oligarquia, depois a outra. Não dessa forma, mas de uma forma hegemônica. Essa alternância no sentido da hegemonização do poder. E nós estamos falando das duas oligarquias mais poderosas, da chamada República Velha Brasileira. Quando se fala de poder dessas duas oligarquias, nós estamos nos referindo à força econômica de São Paulo, da oligarquia paulista, por conta do café, que é o grande produto carro-chefe da Primeira República Brasileira. Nós estamos falando da força política de Minas Gerais. Minas Gerais tinha o maior curral eleitoral, o maior número de eleitores, o maior número de representantes no parlamento, no Congresso Nacional, era também um grande produtor aí de café, de gado leiteiro. Então, São Paulo e Minas acabam hegemonizando essa política nacional. Observe que só tem dois momentos que você não vai olhar a presença de candidatos mineiro e paulista. Um é 1910, porque São Paulo e Minas rompe. Vence o candidato da oposição, representante ali do Rio Grande do Sul, o Hermes da Fonseca. E a ruptura definitiva deles vai se dar lá em 1929, quando se tem ali a formação da Aliança Liberal, onde Minas vai apoiar, inclusive, a candidatura de Getúlio Vargas, né? O que vai acabar culminando, de certa forma, para o movimento, ou a Revolução, ou o golpe de 30, como alguns historiadores colocam, que jogará Getúlio Vargas ao poder. O fato é que observa-se que mineiros e paulistas, nessa república que a historiografia costumou chamar de café com leite, e que nós particularmente chamamos de café com café, porque mineiros e paulistas, eles, principalmente nesse momento de sucessão, de vacância da presidência da república, mineiros e paulistas têm projetos diferentes, têm interesses diferentes, inclusive interesses econômicos. Mineiros e paulistas se rivalizam, apesar do certo consenso, apesar dessa hegemonização. Observe que dos presidentes da Primeira República, de Washington, de Prudente de Moraes a Washington Luiz, a maioria foram paulistas. Nós tivemos poucos mineiros. É preciso observar que esse processo de hegemonização, o que favorece a ele? É evidente que o sistema eleitoral da época favorece. Nós temos um sistema eleitoral que é garantido pela Constituição Republicana de 1891. Um sistema eleitoral que ele permite, por exemplo, o voto descoberto. Um sistema eleitoral que ele vai, na verdade, proibir analfabetos, mulheres, elementos do clero, militares de votarem, e menores de idade. Um sistema eleitoral que ele favorece principalmente
aos grupos oligárquicos. Um sistema eleitoral que simplesmente é um sufrágio, mas com muitas restrições. Que se comparado ao Império, o número de eleitores aumentaram. Mas a cidadania, ela não se amplia com esse sistema eleitoral que nós teremos na Primeira República Brasileira. O sistema eleitoral favorece a essa hegemonização política de mineiros e paulistas, como a força econômica deles, como a força política também, assim como a política de clientelismo, a política dos governadores, um clientelismo institucionalizado entre as oligarquias mineira e paulista com as demais oligarquias regionais, onde as oligarquias regionais acabavam fazendo com que mineiros e paulistas continuavam no poder por conta de troca de favores, ou até mesmo por conta de apoio do poder local, dos coronéis. O coronelismo também favoreceu ao esquema, assim como a comissão de verificação dos poderes, a comissão de verificação de votos, que fraudava as eleições no famoso sistema do voto do Vico de Pena. Então, é um momento de muita fraude eleitoral. A fraude eleitoral, ela favorece também essa hegemonização política de mineiros e paulistas no poder, durante a chamada Primeira República Brasileira. E nós temos aqui, o texto, sendo função social, antes, que é direito, o voto era concebido àqueles a quem a sociedade julgava poder confiar sua preservação. No Império, como na República, foram excluídos os pobres, seja pela renda, seja pela exigência de alfabetização. No Império, pela renda, na República, pela questão da alfabetização. Os mendigos, as mulheres, os menores de idade, os praças de pré, os membros de ordem religiosa. Muito bem. Aqui o comando. A restrição à participação eleitoral mencionada no texto visava assegurar o poder político para quem? Que favoreceu justamente essa hegemonização que eu acabei de falar, de mineiros e paulistas. Letra A, aos assalariados urbanos. Letra B, as oligarquias regionais. Letra C, empresários industriais. Letra E, profissionais liberais. Letra D, profissionais liberais. Letra E, círculos militares. Aí nós temos uma justificativa para reforçar a nossa resposta. Nesse Brasil da República Velha, da Primeira República, nesse Brasil da Constituição de 1891, perpetuou as exclusões de voto do Império, incluindo os analfabetos, e ampliando ainda mais as restrições para mulheres, mendigos, soldados, rasos e membros do clero regular. Essas exclusões do sistema eleitoral brasileiro, aliado aos mecanismos políticos da República Oligárquica, como o café com leite, como o esquema da política dos governadores, as práticas do coronelismo, que nós falamos, mantiveram o mesmo grupo do poder no país. Os coronéis, os grandes proprietários de terra e representantes das oligarquias regionais de Minas e São Paulo. Então, essa restrição à participação eleitoral, mencionada no texto, visava assegurar o poder de quem? Das oligarquias regionais mineiras e paulistas, principalmente a nível nacional, letra B de bola. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!